Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para a nossa aula de hoje, tá? Vocês devem estar estranhando aqui um pouquinho, né? O fundo o visual aqui, geralmente eu começo as aulas com uma apresentação. Na verdade, a nossa videoaula de hoje, antes de nós darmos início aos novos conteúdos, eu vou passar aqui com vocês a correção de todas as atividades que nós já fizemos até o momento, durante essas aulas nossas na pandemia, ok? Então vamos lá, pessoal. Essa atividade aqui que nós vamos corrigir agora são as atividades do encontro do módulo piloto, encontro EAD 1, atividades do dia 6 de maio de 2020, aulas 32, 33 e 34, ok? Então, pessoal, não sei se vocês se lembram, mas essas atividades foram uma revisão daqueles conteúdos que vocês tinham visto ainda durante o período de aula presencial, tá? E aí, basicamente, eu pedi para vocês fazerem um resumo, né, desses conteúdos, procurando destacar esses pontos que aqui estão, ok? Então, o que que eu esperava que vocês inserissem no resumo que vocês fizeram? Bom, primeiramente dizer o que é carga elétrica. Então você fazer aquela descrição sobre a carga elétrica, se fosse o caso, você poderia, né, falar a respeito, né, do que é carga elétrica, para que ela serve, como que ela é encontrada na natureza. Então fazer uma descrição desse formato. Fazendo isso baseado na definição do nosso material de aula, tá? Minhas apresentações, os livros que a gente adota, ou até mesmo pesquisar na internet, ok? Bom, o item B, eu tinha pedido para vocês, dentro desse resumo, explicar quais são as partículas fundamentais e a sua importância para a eletricidade. No caso, átomo, próton, elétron, nêutron. Então, o que que eu estava esperando aqui? Que vocês fizessem aquela descrição, dissessem o que que é uma molécula, o que que é um átomo, como que esses átomos são formados, no caso por prótons, elétrons, nêutrons, e aí, ao fazer essa definição, dizer, né, que estes elementos, essas partículas dentro do átomo, elas encontram-se carregadas. E aí dizer qual é o tipo de carga elétrica de cada uma dessas partículas, tá? Bem, o item C, eu esperava que vocês falassem para mim qual é a diferença entre material condutor e isolante. Essa diferença você pode encontrar diferentes formas de explicar isso, mas a forma que eu estava procurando, pesquisando, é aquela na qual você se embasa pelo número de elétrons na última camada, na camada de valência. Então, eu até coloquei aqui, quando for maior ou menor que 4 elétrons na última camada, o que que acontece? Então, seria basicamente vocês fazerem esta abordagem, tá? O item D seria explicar os tipos de interação entre os corpos carregados, né? Aquela interação entre cargas de mesmo sinal e sinais opostos. Então, dizer ali, né, cargas de mesmo sinal vai ocorrer repulsão e cargas de sinais contrários vai ocorrer o quê? Atração, no caso. O item E seria explicar os tipos de eletrização. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, que é fazer aquela explicação de eletrização por atrito, aquela baseada na série triboelétrica, onde um corpo perde ou ganha elétrons do outro, tá? Explicar a eletrização por contato, ou seja, um corpo eletricamente carregado toca um corpo eletricamente neutro. E aí depois, o que que vai acontecer? Então, explicar isso. E por fim, explicar a eletrização por indução, onde você tem dois corpos, um eletricamente carregado, outro eletricamente neutro, antes, né, do processo, e aí após o processo de indução, o que que vai acontecer com esses dois corpos? Então, fazer essa descrição, tá? E aí, por fim, a letra F seria explicar com as suas palavras e apresentar o equacionamento da famosa lei de Coulomb, né? Eu até ressaltei aqui, a lei de Coulomb é aquela lei das forças, né? A lei, né, da força baseada
no inverso do quadrado da distância. Então seria basicamente você descrever essa lei e você mostrar a sua equação e o significado de cada grandeza dessa equação. Pessoal, então esse primeiro bloco da nossa aula de hoje é relativo à correção desta atividade aqui, tá? Queria agradecer vocês mais uma vez, tá? E eu aguardo vocês para o próximo bloco. Até lá!